Essa é a live da Escola Bíblica no Lar, promovida pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Deus é Fiel, pastor presidente Severino Alves e a missionária Linda Clay. Assim oramos. Justo e eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, no nome de Jesus, eterno Deus, nós nos encontramos, Senhor, diante da Tua presença, meu Deus, nessa noite. Pedir, Senhor, a Tua direção, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Seja conosco, abençoa, Senhor, cada um dos internautas, que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua misericórdia, Senhor, permaneça sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça de Deus permaneça sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Você pode compartilhar, você pode curtir, você pode comentar. Amém? Que Deus possa nos ajudar nessa noite no ensino da sua palavra, que é tão importante e fundamental para as nossas vidas. Nessa noite me faz companhia, né? Temos aqui dois obreiros, né? Presbítero Wilson Santos, né? E o pastor Marcos Antônio. Presbítero Wilson Santos. Glória a Deus. Gostaria de lhe convidar para dar sua saudação inicial no nome de Jesus. Graça e paz, irmão. Graças a Deus que eu estou em casa aí, né? Esse internauta, na live, no Facebook. Quero agradecer a Deus, né? Que Deus, ele é o fundamento, é o centro de tudo. Ao nosso pastor presidente, nosso pastor Júnior, nosso pastor também está aqui, pastor também, glória a Deus, né? Aleluia. Que Deus abençoe grandemente, irmão, não é? Pastor Marcos, lembrei agora que a mente às vezes foge. Eu louvo a Deus, irmão, por estar aqui aprendendo, né? Um momento de aprendizado, ensinamento, de nós aprender a mente, abrir a mente, né? E ser apto em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Pastor Marcos Antônio, sua saudação inicial no nome de Jesus. Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos glória aqui. A Deus. Louvamos a Deus, né, irmãos? Porque Deus, ele é bom e tem nos ajudado. Eu quero proclamar aos irmãos que nessa noite compartilhe, divulgue, né, para que a gente possa alcançar mais e mais vidas, né, para a obra de Deus, para a glória de Deus. Oh, Deus. Somos gratos a Deus por tudo, Aleluia. em nome de Jesus. Glória a Deus no nome de Jesus. Hoje vamos debater, né, um assunto muito importante. É a lição de número 8 da editora CPAD do primeiro trimestre, né, do ano de 2021, que tem como tema Comprometidos com a Palavra de Deus. Será um assunto fundamental, indispensável para as nossas vidas. Amém? O texto áureo de nossa lição está no livro de Lucas, capítulo 11, verso 28. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Glória a Deus. A verdade prática de nossa lição nos diz: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso, por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Glória a Deus no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. O objetivo geral de nossa lição hoje é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. O primeiro objetivo é afirmar a autoridade da Bíblia. O segundo, mostrar o zelo pela boa doutrina. E em terceiro, pontuar os cuidados quanto aos modismo. Glória a Deus no nome de Jesus. A leitura bíblica em classe está no livro de 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 14, 15, 16, 17, né, 18 e 19. E 2ª Epístola Universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 20 e o verso 21. Amém? Veja o que é que diz a palavra de Deus. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenham contenda de palavra que para nada aproveita,
e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Verso 17. E a palavra desse roirá como grenguena, entre as quais Elineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perseveraram a fé de alguns. E perverteram a fé de alguns. Verso 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse zelo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 20 e o verso 21 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, ou do homem algum, mas aos homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Glória a Deus no nome de Jesus. Que bênção, né? Hoje vamos estudar um assunto fantástico, né? Quero lhe convidar a compartilhar essa live, a comentar, a ficar conosco, porque será uma grande bênção no nome de Jesus. Amém? A nossa lição hoje tem 3 tópicos. O primeiro tópico é a autoridade da Bíblia. O segundo tópico, o zelo pela doutrina. E o terceiro tópico, cuidados quanto aos modismo. Hoje nós temos aqui 2 debatedores, presbítero Wilson Santos e o pastor Marcos Antônio, e vamos aprender muito para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Eu quero começar aqui pelo pastor Marcos Antônio. Pastor Marcos, sobre a autoridade da Bíblia, o primeiro tópico de nossa lição, o primeiro ponto, ele vai falar sobre a sola escritura, É um dos pilares da reforma protestante. Eu gostaria muito que o senhor comentasse, esclarecesse melhor sobre o que é a sola escritura. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Somos gratos, irmãos? A autoridade da Bíblia. A gente não pode contestar as Sagradas Escrituras. E no século XVI, quando Martinho Lutero aprega nos portões de Luxemburgo, na Alemanha, as suas 95 teses, ele coloca uma que chama muita atenção de todos aqueles naquela época, que era sola escritura, somente a escritura. Então a gente não pode de forma alguma desprezar a palavra. Nos dias atuais nós vemos que muitos estão levados pelas profecias, pelas revelações, mas o crivo, o prumo das profecias, das revelações é a palavra. Então a base é a escritura. E nós vemos aqui quando o autor ele é bastante feliz quando ele fala: nós herdamos da reforma dos reformadores do século XVI o conhecido sola escritura, ou seja, somente a escritura. Então é a palavra de Deus que nos mantém de pé. É a palavra de Deus que nos anima, que nos fortalece, que nos dá ânimo. Então quando os reformadores eles estabelecem algo dizendo que é só a palavra, que a palavra era a base, era a estrutura, não a igreja, porque a igreja romana apostólica, ela dizia que a igreja estava acima da palavra, ou seja, primeiramente a igreja, depois a palavra. E os reformadores ele via o contrário, ele via primeiramente a palavra e depois a igreja.
E eu, estudando e vendo, amados irmãos, notamos que o erro de Lutero, a falha, vamos dizer, não vamos dizer um erro, mas a falha que Lutero teve foi de estar olhando ainda para a igreja em Roma. Porque quando Lutero emprega as 95 teses, Lutero não queria sair da igreja. Ele não estava se rebelando contra a igreja, mas ele queria reformar a igreja, trazer algo novo, esquecendo as indulgências, aquilo que era colocado como um fardo pesado, meus pastores, em cima do povo. E Lutero começa a contestar isso, ele diz: olha, isso não é, a palavra não nos diz assim, a palavra não nos diz dessa forma. O Deus que a gente serve, o Deus que a gente busca servir, não é um Deus que ele implica sobre nós um fardo pesado. Então a palavra em si, ela nos liberta. E vemos Lutero ali, olhando ainda para a igreja de Roma. Se Lutero tivesse tirado seus olhos de Roma e direcionado a Israel, talvez a reforma ou a igreja do século XXI com a qual a gente veio hoje, ela teria outro parâmetro, outro padrão moral, ético, né? Mas quando nós vemos que a doutrina central da reforma era trazer de volta a Escritura, que estava escondida, que estava guardada, né? Tem alguns relatos históricos que falam que muitos, quando iam pegar o livro sagrado, a Bíblia, o cano, que começavam a ler, morriam, porque se colocava um veneno nas páginas da Bíblia, porque a igreja ela manipulava tanto poder, dizia só quem pode ler é o sacerdote, e elas quiseram de todas as formas apagar a questão da leitura das pessoas ao texto sagrado, que levaram a Bíblia para o latim. Tentaram de todas as formas. Por isso Lutero diz, só a Escritura. Né? Então, nós vemos que a Escritura por si só, a palavra, é viva e eficaz para nossas vidas. Então, amados, nós temos que olhar hoje para as Escrituras, não somente para as profecias. Eu não estou dizendo que as profecias não são de Deus. Eu não estou dizendo que o crivo, o prumo das profecias é a palavra. É a palavra. Ela tem que estar embasada, centrada na palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nosso pastor Marcos explicou muito bem para nós o que é a sola Escritura. A Bíblia é a nossa única regra de fé. É suficiente. É a nossa única regra de fé e prática para uma vida cristã. Por meio dela é que nós podemos conhecer a Deus, né, e entender a sua vontade. Glória a Deus por isso, né? Então, meus irmãos, a Bíblia, ela é autossuficiente. A Bíblia é autossuficiente. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a vontade de Deus manifestada aos homens. Você quer conhecer a vontade de Deus? É só ler a Bíblia. É só conhecer a Bíblia. Você vai ver o que é que Deus quer, o que é que Deus não quer. Amém? A Bíblia é, de fato, como disse o pastor Marcos, a nossa única regra de fé. Glória a Deus por isso. Amém? Presbítero Wilson Santos, né? Eu gostaria de lhe fazer aqui uma pergunta. O segundo ponto do tópico primeiro, sobre a autoridade da Bíblia, o segundo ponto vai falar sobre nossos fundamentos. Aí eu lhe pergunto, quais são os fundamentos da fé cristã? Graça e paz. Amém. Fundamento da fé cristã tem a ver, irmão, que não tem outro fundamento, né? Até porque o próprio Paulo, ele relata, né, no capítulo 3, versículo 11 de 1 Coríntios, está bem claro aqui, dizendo o seguinte: outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Fundamento tem a ver com base, raiz, alicerce e a
onde tudo começou, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então aqui está, não é? Aqui mesmo no primeiro ponto, segundo item, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Não necessitamos de outra revelação. Outra revelação. É a Bíblia, ela é a única, não é? Gálatas diz 1, 6 e 8 a 8, 1, 6, 7 e 8 de Gálatas, que ainda que venha, levanta alguém entre nós, que venha o anjo do céu, Gabriel, Miquel, querido, não seja outra evangelho, não ser isso. O que vier além desse fundamento, que é a Bíblia Sagrada, é anátema, não é? É maldito. Então a palavra, ela é, tá certo? A origem de tudo. E a pessoa, o centro dela, a palavra, a Bíblia, é Jesus Cristo. Ela é a pedra angular, não é? Esquina, não tem outro. Então que nós viemos, como o pastor falou aqui antes de já, que viemos ler a palavra. Porque a palavra você vai amadurecer, não é? Vai ter base. O que é a base? Não é o pilar, não é? Nenhuma casa é sustentável, não é sustentada sem um pilar. Tem que ter um pilar, tem que ter, né, o fundamento. Cristo, ele é a rocha, não é? Ele é a base de tudo, é a origem onde começou tudo, não é? A nossa vitória foi quando Cristo, na cruz, ele deu, né, ali, grito de vitória. Pai, tudo está consumado. Não tem outro, tá certo? A revelação verdadeira é a palavra, não é? Dá tempo ainda em, tá certo? Em 29 e o versículo 18 de Provérbios diz assim, ó, onde não há revelação divina, o povo, olha só, o povo divina, o povo se desvia ou se corrompe, mas como é feliz aquele que obedece à lei, não é? A lei aqui é a palavra, a revelação aqui é a palavra, não é profecia, porque a Bíblia é a maior profecia do mundo, sabendo que Cristo, ele é o fundamento, não é? Ele é o meio, o início, meio e o fim. Não tem outro. Que nós viemos ler a palavra, aprender, não é? Não existe, tá certo? Saiba disso, guarde isso. Outro fundamento a não ser a palavra. Passou da palavra, é anátema. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, a declaração de fé do maior movimento pentecostal no Brasil, que é a Igreja Assembleia de Deus, né, no Brasil, né, a declaração de fé dela diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Ou seja, a declaração de fé do maior movimento pentecostal no Brasil, né, e talvez no mundo, né, diz que a Bíblia é a única regra de fé, afirmando que o fundamento, né, o fundamento principal, como disse o presbítero Wilson Santos, é a palavra de Deus. Não existe outro fundamento. A palavra de Deus é o maior de todos os fundamentos que existem. Eu não sei se foi o pastor Marcos ou foi o presbítero Wilson que falou agora há pouco que nós não temos nada contra profetas, né? Contra aqueles que têm o dom de profetizar. Amém? A profecia, ela é necessária, ela é importante, né? Ela edifica, ela é necessária. Mas fundamento, o principal fundamento é a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Não tem outro fundamento. A palavra de Deus é o maior de todos os fundamentos. No nome de Jesus. Amém? Quero mandar aqui a paz do Senhor para o evangelista Alessandro José da Silva. Graça e paz, meu querido. Também
Mandar a paz do Senhor para a missionária Edilma Pereira, esposa do pastor Marcos Antônio, que também está nos acompanhando, e também o irmão Antony Queiroz. Que a graça de Deus permaneça sobre a sua vida no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. E eu gostaria de fazer aqui, formular a próxima pergunta ao pastor Marcos Antônio. Pastor Marcos, a nossa lição, né, a nossa lição de hoje, ela diz o seguinte, diz que nós não somos deístas. O que isso quer dizer? O que isso significa? Não somos deístas. Aleluia. O ponto 3, ele fala que nós não somos deístas. Deísmo é uma doutrina que afirma que Deus existe, mas que Deus não age em favor da sua criatura, que Deus não ajuda, não intercede, né? E essa doutrina, ela é destruída pela palavra, ela é desfeita pela palavra, porque eu anotei aqui algumas coisas. O apóstolo Paulo denomina a igreja de coluna e firmeza da verdade. Então, qual é a verdade? É a palavra. Não tem outra senão a palavra. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, ele vai nos dizer isso. Como Paulo também lhe diz, como corpo de Cristo, que é a verdade. Se nós somos corpo de Cristo, Glória a Deus, que é a verdade, então a verdade ela sempre predomina, que é a palavra. Nós vemos que essa doutrina, ela vai de encontro a todo o ensinamento bíblico, a toda a Escritura, porque a Escritura nos posiciona a ver um Deus que ele gosta de se relacionar com a sua criatura. Nós vemos isso no livro do Gênesis, quando ele chama Adão, dá a entender que Deus vinha todos os dias, na virada do dia, para conversar com Adão. E desde a história a gente vai vendo Deus se relacionando com a humanidade, Deus se aproximando com a humanidade, com Samuel, quando ele disse: olha, Samuel, não rejeitaram a ti, mas a mim, porque Deus queria reinar sobre aquele povo. Então, nós vemos que essa doutrina, ela é desfeita ao crivo da palavra. Havendo a palavra, é feito o Lutero disse, é só a Escritura, é só a palavra, é só a palavra. E se só a palavra de Deus revela o Deus que quer se relacionar conosco. Então a gente vê agora essa doutrina sendo destruída, sendo desfeita. Não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de cada um de nós. Ele está perto. E todo momento, quando a gente lê a palavra, a gente sente a presença de Deus através do Espírito Santo. A gente sente Deus falar literalmente conosco quando a gente abre a palavra e começa a ler, começa a ver, começa a entender que Deus está fazendo coisas novas. O apóstolo Paulo ele ainda afirma mais: a igreja é a única instituição sobre a face da terra que pode viver a verdade e por isso sustenta-la a verdade, a palavra. Então não tem outra coisa, é e sempre será a palavra. Então eu não posso me manter, dizer que essa doutrina, que esse pensamento, ele tem fundamento bíblico, porque é a palavra. Muitos foram levados por essa doutrina, meus pastores. Muitos foram levados. Por quê? Porque ele desconhece a palavra, o entendimento das Escrituras. E o próprio Jesus disse, olha, que a gente tem que se aprofundar nas Escrituras. É como um oceano que você mergulha, e quanto mais você mergulha, você não consegue achar o chão. Porque é imenso, é tremendo, é glorioso. Então a gente tem que ficar sempre atento à palavra de Deus. No finalzinho da frase, ele diz assim: Deus se comunica conosco
pela leitura de sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do nosso dia a dia. Hoje, pela manhã, eu fui abraçado por uma visão. Estava assim, de repente, me abriram os olhos e eu vi, aquela nuvem tremenda, grande, imensa, escura. E alguém disse assim, mas não vai chover não, isso vai passar. E de repente caiu aquela torrencial de águas. E eu disse, Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso. Não nas pequenas coisas a gente vê a grandeza, a glória de Deus, mas através da sua palavra, que o Deus que fez os céus e a terra é o mesmo que fala conosco. Veja que tremendo. Então essa ideia, esse pensamento, essa doutrina, de deísmo, ela cai por terra. Porque o Deus que servimos é um Deus de relacionamento, é um Deus de proximidade. É um Deus que traz você para perto. Ele não deixa você longe. A Bíblia diz que Ele nos traz como uma galinha que traz os seus pintos para debaixo das suas águas, para acolher, para proteger. Quem já foi do campo sabe que quando o gavião começa a sobrevoar, a galinha automaticamente ela traz os seus pintos para debaixo das suas asas para protegê-los. Então, da mesma forma, é esse Deus tremendo, é esse Deus poderoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Marcos, pela explicação sobre não somos deístas. Porque o deísta diz que Deus está longe. Por que não somos deístas? Porque a partir do momento que você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Amém? Por isso que o pastor Marcos diz que Deus não é um Deus de longe. E pode ser até de longe, mas Ele é de longe e é de perto. Amém? Ele é de longe e também de perto. Então, meus irmãos, quando você abre a Bíblia, quando você abre a palavra de Deus, Deus já está falando com você. Quero fazer aqui uma observação, que todos os sonhos, ou revelações, ou profecia, amém, deve estar sujeito à palavra de Deus. Isso é uma outra questão que precisa ser mencionada aqui nessa noite. Amém? Olha, os dons estão sujeitos à palavra. As visões estão sujeitas à palavra. Amém? Os sonhos estão sujeitos à palavra. Toda e qualquer outra comunicação de Deus conosco, ela vai ter que estar sujeita à palavra de Deus. Por isso que ela é o fundamento. Porque todos os demais canais de comunicação devem estar sujeitos à Bíblia, à palavra de Deus. Glória a Deus por isso, E com isso a gente já encerra o primeiro tópico de nossa lição, que fala sobre a autoridade da Bíblia. Nós falamos sobre sola Escritura, falamos sobre os nossos fundamentos e também falamos sobre não somos deístas. Glória a Deus. Já aprendemos bastante aqui nessa noite com o presbítero Wilson Santos e com o pastor Marcos Antônio. Quero mandar aqui a paz do Senhor para a irmã Graça Tavares. Graça e paz, minha querida, que Deus continue lhe abençoando no nome de Jesus. Quero também mandar a paz do Senhor para o pastor Severino Alves e a missionária Linda Cleide, que se encontram no campo missionário, fazendo a obra do Pai em São Benedito do Sul. Em breve, São Benedito do Sul terá uma mais nova base missionária no sítio Pistola. Amém? E você pode contribuir, A conta da igreja está na descrição do vídeo. Você pode ofertar com qualquer valor e nos ajudar a fazer a obra missionária no nome de Jesus. Voltando aqui ao debate, vamos para o segundo tópico da lição de hoje, que vai falar sobre o zelo pela doutrina. E eu quero começar com o presbítero Wilson Santos. Meu amado presbítero, explique para nós, por favor, o que significa ensino ou doutrina? Ensino ou instrução? Amém?
Graças a Deus, irmão, não é? Estava meditando, não é? É o selo da doutrina. E hoje a lição aqui, nosso pastor já decidiu aqui, no segundo tópico, primeiro item, que fala ensino ou instrução, não é? Que a palavra doutrina vem do latim, latrino, que quer dizer literalmente, né? Literalmente significa ensino ou instrução. E eu aqui anotei algo aqui muito importante, porque praticamente dá uma mesma ênfase: ensino, doutrina ou instrução, não é? Interessante que, olha só que eu coloquei aqui a respeito da palavra doutrina. Olha só, doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a ser transmitida e ensinada, não é? É transmitida, é um conjunto, é uma junção, não é? Porque tem a ver, irmão, que alguém, não é? A Bíblia diz, Romanos 12 e o versículo 7, se é ministério, haja administração, e se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tem que se dedicar, tem que orar, tem que ler a palavra, meditar, não é? Tem que meditar a palavra. Interessante que doutrina, né, como fala que é um conjunto coerente de ideia transmitida e serem transmitida, tá certo? Transmitidas, ensinada, como ela é. Ensino é a transferência de conhecimento, de informação, de caráter geral, instrução e superior. Interessante que quando a pessoa aprende com Deus a palavra, automaticamente há uma mudança pelo ensinamento, pela instrução, não é? Pela educação da palavra, pelo poder que ela tem, que ela transmite, né? Algo, não é, sobrenatural, porque a palavra, no caso a que se refere aqui, sobre a palavra de Deus, não é? Sobre a palavra, está aqui, até no ponto aqui no final, tá certo? Em relação a isso aqui, ó. Louvado seja o nome de Jesus, né? E nós estamos aqui fala a respeito, referendo aqui, ó, estamos nos referindo ao ensino bíblico, não é? E para começar aqui também falando doutrina, ensino e instrução. Olha só, instrução é a transmissão de conhecimento ou formação de determinada habilidade, ensino e fundamento, não é? Fundamento. Tudo que tem um fundamento bíblico, base bíblica, não tem como escapar, não é? Até porque no capítulo 32, versículo 2 de Deuteronômio diz assim, ó: goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chovisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. A água, ela vai adubar, né? Ela vai dar crescimento, não é? Dar crescimento da raiz, as sementes, plantio, né? Fala de plantar. Então a palavra, quando ela entra no coração do homem, por mais que seja ele, há uma mudança de Deus, porque não tem como ficar do mesmo jeito. A palavra tem o poder de arrancar o mal pela raiz. E querido, para crescer, 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, presbítero Wilson Santos, pela explicação sobre ensino ou instrução. Bem, aprendemos agora que a igreja cristã, a igreja primitiva, ela crescia, perseverando na doutrina dos apóstolos. Isso nos leva a refletir de que o crente, ele precisa ter ensinamento, ele precisa ter instrução, ele precisa ter doutrina. O mais importante é que essa doutrina dos apóstolos era, como foi falado aqui, a doutrina bíblica, do verdadeiro fundamento que é a palavra de Deus. Amém? Crente de verdade,
crente regenerado, crente santificado, crente salvo, ele tem que ter doutrina, ele tem que ter instrução, ele tem que ter ensino, ele tem que ter alguém que lhe pastoreie com ensinamento, com instrução e com doutrina. É bíblico, amém? Esse negócio de crente sem doutrina, esse negócio de crente sem ensinamento, esse negócio de crente sem instrução, esse negócio do crente dizer assim, eu não preciso, o Espírito Santo de Deus me revela, isso é antibíblico. A igreja crescia, mas a igreja primitiva crescia perseverando na doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica, amém, meus irmãos? Como foi falado aqui. Então nós precisamos sim de ensinamento, nós precisamos sim de instrução e nós precisamos sim de doutrina, tudo para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Vamos prosseguir aqui, né, no debate. Pastor Marcos Antônio, por favor, explica para nós sobre o conteúdo de nossa fé, né? A revista da Escola Bíblica Dominical trata sobre isso no segundo ponto do segundo tópico da lição, sobre o conteúdo da fé. O que é conteúdo da fé na lição bíblica? Glória a Deus, né? Feliz é a palavra do pastor, do presbítero Wilson, né? Ele traz algo tremendo, né? Nós vemos, irmãos, que a primeira vez que aparece a palavra instrução, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 2. E essa palavra ela vem ao decorrer da Bíblia nos chamando a atenção. A orientação. Nós sabemos, irmãos, que veio várias etapas, vários momentos na história de homens e mulheres que foram instruídos literalmente por Deus, pelo seu Espírito, levado por Deus a fazer grandes coisas. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e corresponde ao do ensino cristão, como os credos. O que nós não vemos hoje em dia, irmãos, como foi falado aqui pelo nosso pastor Júnior, é um ensinamento sistemático da palavra. Nós sabemos, irmãos, que a nossa base de fé vem falando sobre cristologia. Isso a gente está falando da questão de homilia, da homilética, né? Cristologia, angiologia, que são estudos sistemáticos da palavra, pneumatologia, conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. E quando vem à mente a questão da doutrina, quando a gente fala doutrina, é ser doutrinário, é ser corrigido, né? É ser chamado a atenção, mas a palavra é essa, doutrina, ensinar, instruir, redarguir. Então, se eu estou ensinando, se eu estou instruindo, nós vemos que dentro desse contexto, a fé, ela vai ser estabelecida pela palavra de Deus, pelo ensinamento sistemático da palavra. Não é algo aleatoriamente de você ler Gênesis e depois estar lá em Apocalipse. Tem que ter um estudo sistemático da palavra. Tem que ter um propósito. Hoje a gente vê pessoas que muito mal conhecem a sua regra de fé em prática. Ele não sabe dizer quais são os fundamentos básicos, né, da sua fé. Aonde estão os pilares do cristianismo? Aonde foi que nasceu o cristianismo? Por quê? Porque não se interessa. Nós vemos que muitas das vezes, meus amados, quando você vê uma escola bíblica dominical sofrer, porque as pessoas não querem mais participar, acham que já estão cientes mais, conhecem demais, e muitas das vezes se leva pelaquela questão. Deus é aquele que revela, Deus é aquele que capacita, Deus é aquele que ensina. Sim, cremos nisso, mas também há de haver uma dedicação.
os cultos de doutrina são cada vez mais sofridos. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais estão se distanciando do propósito. Qual é o propósito? É aprender a palavra de Deus, é conhecer a Cristo. Eu fico incrível, irmãos, que uma criança de 5 anos, ela consegue já em sua pequena intelectualidade, sabedoria, mas ela já conhece todo o Alcorão, os pontos principais do Alcorão. Por quê? Porque eles são instruídos desta forma. E nós, muitas das vezes, como cristão, nós rejeitando a palavra. Sabe? A gente se deixa levar muitas das vezes pelo Espírito. E você pode até dizer, mas há alguns anos atrás a gente via homens que não tinham leitura, que não tinham conhecimento, e Deus usava tremendamente. Foram fases, foram momentos que Deus tinha de se utilizar aquelas pessoas, mas eram homens e mulheres que se colocaram na dependência única e exclusiva de Deus. Eles se lançavam aos pés do Senhor, às mãos do Senhor, para ser usado por Deus. E muitas das vezes, hoje, no século XXI, pessoas que têm um conhecimento, pessoas que têm uma vasta sabedoria, mas ele não consegue, ele não almeja, ele não deseja estar na palavra de Deus. A primeira vez que surge essa palavra doutrina, nós vemos que Deus estava falando, querendo um compromisso, uma responsabilidade com o povo. Deus estava instruindo, orientando. Eu estava até comentando com o pastor Júnior no domingo na escola bíblica, a gente estava falando, e eu disse que nós vemos o apóstolo Paulo, quando ele refere a Santa Ceia, que ele é até irônico, quando ele diz, o que eu recebi? O que eu recebi? Porque ele volta à igreja e vê a igreja toda dispersa, né? Fazendo as coisas totalmente fora daquilo que ele tinha deixado, do padrão a qual ele tinha estabelecido. E quando ele chega, ele vê aquilo fora do lugar, ele diz, porque o que eu recebi do Senhor eu vos entreguei, eu vos ensinei, eu mostrei como era, mas vocês continuam fazendo a mesma coisa, o mesmo erro. Então, muitas das vezes, por não meditar, por não estar na palavra, por não estar atento à palavra, a sã doutrina contrapõe os falsos, os falatórios profanos. Os falatórios profanos. Mas como é que eu vou bater de contra isso? Porque hoje a gente vê as pessoas se levantando e falando de A, falando de B, apontando isso, apontando aquilo. Mas quando você está dentro do contexto bíblico, dentro do parâmetro bíblico, você vai entender, você vai compreender que você não está para julgar, você está para interceder. Você não foi chamado para juiz, mas sim para um intercessor. Então, o ensino sistemático da palavra, aí é onde é que faz menção a ter uma retórica, né? a procurar a teologia sistemática, para você ter um texto sistemático. A gente sabe que os textos se dividem, mensagem se divide expositiva, né? Textual, né? Então, se nós não temos um texto expositivo, que é expor a mensagem, é esmiuçar, né? Ou melhor dizendo, vamos esmiuçar a palavra e você ali assimilar, se alimentar, sabe, devagar, de uma maneira palatina. Paulo não tinha pressa para ensinar. O apóstolo Paulo disse que ele não tinha pressa. Hoje você vê as mensagens das carreiras e não se tem tempo. É muito louvor, é muita adoração, é muita isso, é muito aquilo, e vai se ficando ensinamento. Não se mais tem tanto apreço pelo ensinamento. Tem pessoas que estão dentro da igreja e quando começa aquela palavra, ele começa a reduzir. Então eu tenho que parar porque já não faz mais tempo. A hora não espera, mas foi dado tantas oportunidades e a palavra ficando. Então o ensinamento, a fé, o conteúdo da fé, a palavra, a doutrina se aplica também
a um corpo básico e corresponde ao ensino cristão. Então, como crente, eu tenho que estar embasado. A minha fé, ela não está embasada no pastor Júnior, no pastor Severino Alves. A minha fé, ela está embasada dentro da palavra de Deus. É pela palavra, como o Lutero disse, é só a escritura. Amém? Amém, glória a Deus. Muito obrigado, pastor Marcos, pelo esclarecimento sobre o conteúdo da fé. Amém, meus irmãos? O conteúdo da fé é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, quando é pregada, quando é ensinada, nossa fé é vivificada. A fé, ela vem através da palavra. Quando nós escutamos a palavra, a fé é gerada em nossos corações. Amém? Quer ter fé? Leia a palavra. Quer ter fé? Leia a Bíblia. Porque a Bíblia é Deus falando conosco. A Bíblia revela Deus para todos nós. Amém? Então que Deus te abençoe nessa noite e que esclareça melhor essa verdade aos vossos corações, né? De que a palavra de Deus é Deus falando conosco e isso gera fé aos nossos corações. Quero mandar aqui a paz do Senhor para a irmã Rosemary Silva. Graça e paz, minha irmã, no nome de Jesus. E também a irmã Cida. Que Deus abençoe também no nome de Jesus. A irmã Cida que está conosco no nome de Jesus pela live do Facebook do pastor Severino Alves. Presbítero Wilson Santos. A nossa confissão de fé e a Bíblia, né? A nossa confissão de fé e a Bíblia Sagrada. Explica para nós melhor sobre a confissão de fé e a Bíblia. Querido, graças a Deus, né? Nosso pastor Marco também trouxe aí uma alusão muito bem, muito elaborada. E isso aqui, irmão, muito lindo aqui, esse tema aqui, né? A nossa confissão de fé, não é? Sabendo que a nossa confissão de fé, irmão, não é de autoria particular do homem mesmo, não vem de mérito humano, não é? Vem da graça de Deus, né? Do presente, da dádiva de Deus. Então, tem que confessar. A Bíblia diz, Romanos 10:9, né? Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, né? E creres que Deus o ressuscitou, será salvo, né? Visto que com o coração se crê para a justiça, né? E com a boca faz confissão a respeito da salvação. Interessante, meu pastor, que não é a confissão, porque quando alguém confessa a Cristo, ele tem que também mostrar também a sua prática, a sua fé, tá certo? Como? Praticando, exercitando, não é? Botando em prática aquilo que aprendeu. Eu coloquei aqui, interessante, olha só, entenda só, querido que está aí ouvindo aí, tá certo? A confissão de fé é uma fórmula, olha só, é uma fórmula, tá certo? Doutrinária ou profissão de fé. Tem a ver com a palavra de Deus, né? E outra coisa, é uma declaração pública que alguém fez das suas crenças. É público, ele tem que confessar, não é? Publicamente, que Cristo de fato, não é? Ele abriu o coração e Cristo automaticamente perdoou todos os seus pecados. De criatura passa a ser filho de Deus por adoção na pessoa de Cristo Jesus. O homem tem que abrir o coração, assim como abre uma porta, não é? João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Agora tem uma coisa interessante. Quando o homem ele nega Cristo, querido, Cristo também automaticamente também nega. Isso está registrado em Mateus capítulo 10, versículo 32, verso 33, não é? Se confessares a Cristo diante dos homens, ele também que confessará o homem diante do Pai. Mas se negar, também será negado diante do Pai. Interessante, aproveitando o momento ainda da tempo ainda, olha só, 2 Crônica, no capítulo 15, versículo 2.
Interessante. Diz assim, olha só. E saiu aí o corno de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se buscarde, o acharei. Porém, se deixardes, vos também deixará. Querido, não tem outro caminho. É confessar a Cristo como Salvador. Não é? Porque Atos capítulo 4, versículo 12. Porque debaixo do céu não há outra salvação, nem outro nome é dado na qual importa que sejamos salvos. O homem tem que confessar a Cristo publicamente. Como falei aqui, não é? Publicamente. É uma declaração pública de alguém que faz a sua crença. Ele tem que confessar, não é? Confessar a Cristo como Salvador e Senhor na sua vida. Salvador todo mundo tem, mas Senhor está faltando, não é? Ninguém é maior do que o seu Senhor. Servo está subordinado, tá certo? A sujeitar a Cristo. Amém? Que Deus assim continue abrindo sua mente e que possa assimilar tudo, assimilar, absorver e entender, como de Romanos capítulo 10, verso 17. Não é? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que está na Santa Sagrada Escritura. Oh, glória no nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, presbítero Wilson Santos. Glória a Deus. Né? A aula de hoje está extraordinária. Quero mandar aqui a paz do Senhor para o evangelista Anderson, né? É o líder da congregação, né, da Assembleia de Deus, Ministério Deus é Fiel em Jardim Muribeca. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Ele diz aqui: vou compartilhar nos grupos. Compartilhe mesmo. Glória. Amém. Nos ajude a levar a palavra de Deus Aleluia, a todos. Jesus. Você que está nos assistindo através da live do Facebook, por favor, compartilhe a live, né? Você vai estar levando essa palavra a várias outras pessoas no nome de Jesus. Todos agora, por favor, compartilhe essa live no nome de Jesus. Como foi falado aqui pelo presbítero Wilson Santos, a nossa confissão de fé tem que ser a Bíblia. Por que tem que ser a Bíblia? Porque senão nós vamos estar professando, pastor Marcos, uma fé falsa. A nossa confissão de fé tem que ser aquilo que a Bíblia diz. Amém? A nossa confissão de fé tem que ser aquilo que a palavra de Deus revela. Porque senão, que fé será essa? Será uma fé falsa, falsificada. Não é? Então, a nossa confissão de fé tem que estar subordinada à palavra de Deus. Ou seja, a minha confissão de fé deve estar sujeita à palavra de Deus. Confissão de fé e Bíblia quer dizer, eu ando pela palavra de Deus. Eu faço o que a palavra de Deus me diz. Amém? Então, a verdadeira confissão de fé está em viver a Bíblia. Está em andar pela palavra de Deus. Está em andar pela palavra do Deus Altíssimo. Pela Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Amém? O verdadeiro crente convertido, que se converte de verdade, ele anda pela palavra. É a sua verdadeira confissão de fé. Aleluia. Glória a Deus, no nome de Jesus. Com isso, a gente encerra o segundo tópico da lição de hoje, que trata zelo pela doutrina. Nós falamos sobre o ensino ou instrução, falamos sobre o conteúdo da fé e falamos agora sobre a nossa confissão de fé e a Bíblia. Glória a Deus. Vamos agora para o terceiro tópico de nossa lição, que fala sobre os cuidados quanto aos modismos. E eu gostaria de chamar sua atenção agora, porque o assunto vai ficar um pouco mais acalorado, vai ficar um pouco mais forte, né? Quais são os cuidados que nós temos que ter, né, com os modismos, né? Você escutou o pastor Marcos falando, né? Ele disse, vou até beber água, né? Agora o assunto vai esquentar um pouco, né? Quero começar com o pastor Marcos. Pastor Marcos Antônio, por favor, por gentileza, né? Explica para nós o que é modismo.
Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui no terceiro tópico, cuidado quanto aos modismos. Infelizmente, isso é uma prática que tem desde o século XVIII, vem entrado de uma forma avassaladora em nossas igrejas e tem criado problemas de ordens, de várias ordens, de várias etnias dentro da igreja. E o autor ele diz aqui, essa palavra traz a ideia de que está na moda. O modismo é exatamente aquilo que está na onda, né? Aquilo que está dando certo, porque a maioria das igrejas, e quando eu estou falando aqui a maioria, toda regra ela há uma exceção, mas infelizmente a maioria das igrejas ela vai aderindo a esse modismo, ela vai caindo, ela vai cedendo, porque muitas das vezes as pessoas não estão preocupadas no que está dando certo, mas estão preocupados no que está dando certo e não no que é certo. E o que é certo é a palavra de Deus. A ideia, irmãos, que nós temos de modismo é essas coisas que estão acontecendo nas igrejas, esses movimentos neopentecostais, né? De colocar um copo de água sobre uma televisão, né? Separa um copo d'água, separa isso, separa aquilo, que a gente vai orar, Deus vai derramar graça, Deus vai consagrar essa água e essa água vai purificar. Irmãos, isso é antibíblico porque não está na palavra. A palavra não nos leva a isso. Então, nesse modismo, irmão, teve a época aqui do dente de ouro, né? Grandes pregadores de nome norte-americanos, né? Teve a época do paletó, que passava-se o paletó, as pessoas caíam do sopro, as pessoas sopravam e as pessoas ali caíam, eram cheias do Espírito Santo. Outra, teve a época da unção do animal, onde as pessoas imitavam sons de animais. Então nós vemos que essas coisas, irmãos, é antibíblico. Isso é a falta do conhecimento da palavra, literalmente. Nós não estamos aqui para fazer menção a A ou a B, irmãos, mas estamos aqui para lhe dizer a verdade, que é a palavra. Tem uma frase de Martinho Lutero que ele disse assim: pelo que podemos observar, pelas referências bíblicas relacionadas à doutrina, esta é uma das principais tarefas da igreja, que foi mesmo doutrinada, de coluna, de firmeza da verdade. Essa frase de Lutero, ela fala tremendamente, porque ela diz, olha, a igreja ela está fundamentada, ela está firmada, ela está alicerçada na palavra. Então ela não pode ser confundida, ela não pode ser iludida, ela não pode ser enganada facilmente. Nós vemos, irmãos, que o apóstolo João, a sua primeira, numa das suas epístolas, agora eu não me lembro, talvez o irmão Wilson ele vá se lembrar, mas ele diz assim, aquele que diz eu o conheço. 12:4, 1 João 12:4, pronto. Aquele que diz eu conheço. Que não pratica, que não guarda. Mas se eu não pratico, se eu não guardo, se eu não tenho conhecimento da palavra, eu não tenho conhecimento de Deus. Então essas coisas são vãs. Então o modismo, irmãos, que nós vemos hoje é um neopentecostalismo. É ungir isso, é consagrar aquilo, é fazer isso, é campanha disso, é mais isso, é aquilo outro, orar por camisa, por foto, por carteira, é tantas coisas que isso não vem diretamente da palavra. Isso é coisa humana, é subsídio humano, não é de Deus, não é bíblico.
A única vez que a gente vê falar na Bíblia, que quando fala sobre o óleo da unção, fala para que os presbíteros usem sobre os enfermos. Mas as pessoas querem usar de diversas formas, diversas maneiras. Então, irmãos, o que é o modismo? O modismo não é falando de veste, mas está falando de práticas e costumes que têm entrado de uma forma avassaladora dentro das nossas igrejas, destruindo a sã doutrina, destruindo os conceitos, os estatutos, os ensinamentos bíblicos. Então eu estou desfazendo, eu estou agora me pegando a uma muleta religiosa, eu estou agora me sustentando pela uma muleta, é algo que me dá fé, esse copo que está com água, e essa água agora foi consagrada, ou pessoas dizendo, olha, essa semana mesmo encontrei alguém, quando eu estava chegando em casa, e alguém disse assim, olha, eu vim do monte agora, eu estava orando, não, a gente subiu para queimar os pedidos de oração, que eu juntei e fui queimar, para aquela fumaça subir ao Senhor, e o Senhor Deus receber. Aí eu perguntei a ele, eu disse, ô irmão, me mostra na Bíblia isso aí. Não, me mostre. Se você me conseguir me mostrar. Porque não é bíblico. A Bíblia nos diz claramente que o único que devemos adorar é a Deus. A glória é para Ele, o poder é dele, é Ele que opera, é Ele que age. Se Deus não estiver no negócio, irmão, nada do que vai fazer não vai dar certo. Então, irmão, modismo é prática e costumes que distorcem a palavra de Deus, que vai de encontro às verdades bíblicas, as verdades que muitas das vezes as pessoas pegam versículos isolados para justificar uma prática ou usos e costumes. Então a gente não vai estar muito longe, irmãos, de algumas seitas, de alguns grupos de etnias. A gente não vai estar longe disso. Então a igreja ela foi chamada para ser sal e luz dessa terra. Então eu fui chamado para fazer a diferença. Você é chamado para fazer a diferença. Está lá em Levítico 10:10. Então vereis a diferença entre o santo e o profano, entre o que serve e o que não serve. É uma coisa ou outra. É como o pastor Severino sempre fala. Não há meio termo. Não há um joguinho, não há conchavo, não há barganha. Com Deus não tem isso. Ou você serve ou você não serve. Não tem um meio termo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Graça e paz a todos que nos acompanham, né? Quero mandar aqui a paz do Senhor para o Reinaldo. Que Deus abençoe. O irmão Carlos Mendonça. A Eliclésia Nascimento. Deus abençoe. O diácono Nilson Roberto. O evangelista Cláudio Vieira. Também quero mandar a paz do Senhor para o evangelista Anderson. E possivelmente nosso pastor presidente, pastor Severino Alves, e a missionária Linda Cleide. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Veja que o negócio agora esquentou, né? Pastor Marcos Antônio, ele falou sobre modismo. Modismo é aquilo que está na moda, né? Ele falou sobre vários exemplos de modismo. E o que mais me chamou a atenção sobre a sua fala foi: modismo é todo movimento que não está inserido na palavra de Deus. Você viu algum movimento na igreja, algum movimento que se diz espiritual, mas não tem base na palavra? Isso é modismo. Amém? E não vem com essa de propósito, porque tem gente aí querendo justificar modismo com propósito. Vamos fazer um propósito. Que propósito é? Marchar. Está na Bíblia? Não está. Ah, diga aos filhos de Israel que marche. Irmãos, aquilo ali foi atravessar o mar vermelho. Não tem mais mar vermelho. Não tem mais mar vermelho, irmãos. Aquilo ali foi com os filhos de Israel. Olha, todo movimento espiritual que não tem base na palavra é modismo. Tem que ser descartado. Passa. Amém? Tem um outro modismo por aí que vem
tirando a palavra de Deus nesses possíveis cultos, que não é culto. É o louvorzão, é o vigilhão, que é só louvor, pastor Marcos. É só louvor, presbítero Wilson. Só louvor. Aleluia, Jesus. Não tem palavra. Aí eu posso dizer que isso é culto? Não é culto. Porque a palavra de Deus está sendo deixada de lado. É modismo. Culto não é. Adoração não é. Amém? Mas vamos prosseguir. O culto ele se caracteriza de uma forma, ele tem a sua base. O culto ele tem oração, ele tem louvor, ele tem um ofertório e tem a palavra. É verdade. Para ser culto, senão... Nós falamos sobre isso. A diaconisa Geisa Aguiar, né? Quero mandar a paz do Senhor para ela. E também a missionária Edilma Pereira trataram disso aqui segunda-feira passada e falaram fortemente sobre o que é culto e o que não é culto. Amém, meus irmãos? Então, em nome de Jesus, a gente precisa estar vigilante em relação a esse assunto. Meus irmãos, as horas estão passando, o assunto está muito bom. Presbítero Wilson Santos, a pergunta que eu lhe faço é: Paulo aconselhou o jovem, Timóteo a se apresentar a Deus aprovado, não é? Procura apresentar-te a Deus aprovado. O que é se apresentar a Deus aprovado, presbítero Wilson Santos? Querido, graças a Deus, é muito importante esses assuntos, não é? Enfatizar cada detalhe aqui, não é? Grandemente, de suma importância. E é interessante esse texto aqui, pastor, que diz assim, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, porque tem mentira também, né? Tem o falso, não é, irmão? Então, querido, tá aqui interessante que eu achei aqui. Olha só que apresentar a Deus, irmão, eu coloquei até aqui interessante. Olha que coisa maravilhosíssima. Coloquei aqui, pronto, ó. Veja só que os irmãos tá aí, ó. O que é ser obreiro aprovado, irmão? Significa dizer, procurar estar sempre disponível, não é? Sempre em prontidão. É o quartel, sim senhor. Não tem que recuar. Não pode ser um obreiro frouxo ou covarde. Tem que ser qualificado e aprovado. E quem sabe que aprovar é Deus. Olha só, irmão. Disponível, glória ao nome de Jesus. Para Deus, nenhuma ocupação terrena pode privar-nos de estar disponibilidade. Tem que estar disponível. Não pode botar arranjo, não pode botar desculpa, não pode estar agarrado com as coisas terrenas que venha ocupar o espaço totalmente de Deus. Olha, querido, a lição, pastor, eu achei que no final interessante. Me permita, mas quem vai aprovar é Deus, porque aqui obreiro, não é? Aprovado muitas vezes até por alguém, por amizade, que alguém tem muitas vezes recurso financeiramente, mas está desqualificado, reprovado por Deus. Olha só, querido, no final diz aqui, ó, esta qualificação vem do Espírito de Deus. É Ele que qualifica, é Ele que separa, é Ele que chama. Sabe por quê? Porque naquele dia, muitos vão dizer: preguei no teu nome, expulsei demônio, profetizei, não é? Aí está aqui, Mateus 7:21. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres, maravilha, prodígio. Aquela voz que eu e que você nunca vai esperar ouvir Deus. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão, é tempo de nós tirar a máscara, não é? Tirar a máscara. Muitas vezes maquia demais, só que
naquele dia, tá certo? Deus vai escolher. Vem tu, sai tu, vem tu. Porque é muito fácil a gente muitas vezes olhar para outro. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós vejamos, irmão, que não é aquilo que nós pensamos. Quando eu me examino, eu vejo onde está o erro. Olha que pastor interessante, olha. Olha só interessante, irmão. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos. Fraudulento. Não é? Fraudulento. Desmascarado e reprovado. É a lição que está dizendo aqui para nós. Mas que Deus venha nos ajudar. Que Ele venha nos examinar. Examina-vos vós a si mesmo. Se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovado. 13 e 5 de segundos Coríntios. Temos cuidado. Amém, obreiro? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, presbítero Wilson Santos. Ele falou agora sobre o que é ser um obreiro, um crente aprovado. Amém? O que é se apresentar a Deus aprovado? Se apresentar a Deus aprovado significa estar disponível, significa estar testado e significa estar aprovado por Deus. Disponível, testado e aprovado. Disponível, testado e aprovado. Oh, glória. O negócio é sério. É estreito. É muito sério. Oh, amém? Jesus. Glória a Deus. Isto é ser aprovado por Deus. Está disponível, testado e aprovado. Glória ao nome do nosso Deus. Pastor Marcos Antônio, a pergunta que eu lhe faço é: como obreiro que não tem com que se envergonhar, o que é ser um obreiro que não tem o que se envergonhar? Foi um conselho de Paulo a Timóteo, não é isso? Então explica para nós, né, o que é ser um obreiro que não tem o que se envergonhar. Aleluia, né? Palavra do nosso presbítero Wilson, como procurar apresentar-te a Deus aprovado. Aí, sequencialmente, né, como obreiro que não tem do que se envergonhar. O termo obreiro, né, trata-se do grego, quando em português vem de obra, trabalho, né? Irmãos, essa palavra ela é bastante difícil de falar, porque muitas das vezes você termina ferindo alguém direto ou indiretamente. Porque aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele é enfático a dizer, e quando ele instrui a Timóteo, ele instrui a Timóteo de uma forma, né, dando a ele uma autoridade. E muitas das vezes, cada pessoa que está dentro da igreja, ela faz parte do corpo. Ela faz parte do corpo de Cristo. Então, daquele que varre a igreja, que limpa, até aquele que está servindo a igreja no altar, ele é obreiro dos departamentos, ele está servindo. Mas hoje, irmão, muitas das vezes, as pessoas não querem mais servir a igreja. Certa vez o pastor José de Alencar disse uma frase que eu guardei até hoje. Ele falou, ele disse: olha, quando a gente é membro, a gente tem a liberdade de adorar a Deus. Quando a gente passa a ser obreiro, a gente deixa de adorar a Deus e passa a servir a Deus. Ou seja, a servir a igreja de Deus, a estar mais atento agora com o andamento da obra de Deus. Então, quando eu vejo aqui o apóstolo falando assim, ó, com obreiro que não tem do que se envergonhar. De que eu me envergonho? De como eu sou separado, eu sou consagrado a um ofício que eu não exerço, que eu não pratico, que eu não ajudo, que eu não coopero. Porque o termo é claro, irmãos, é aquele que trabalha, está na obra, está trabalhando. Então eu tenho que fazer, eu fui separado, eu fui escolhido. Mas quando eu não faço, eu começo agora a ser um obreiro que me envergonho. Porque alguém pode até olhar e dizer assim, mas não é obreiro?
Por que não está fazendo? Né? O presbítero Luiz falou, a gente tem que estar alistado. Mas hoje, irmãos, parece que os soldados que estão listados em uma igreja, em um ministério, servindo a um propósito, ao reino, ele muitas das vezes está parecendo um soldado que está, agora fugiu a memória, a palavra, mas que ele está como fugitivo não, ele desertou. Amém, pastor? Ele desertou, porque você não vê ele exercer o ofício para qual ele foi chamado. Certa vez eu fui assumir uma igreja, irmãos, que a metade dos membros da igreja eram obreiros. Veja a dificuldade. A metade, 50% era membro, eram obreiros. E esses mesmos 50% não faziam nada na igreja. Foram só separados, como foi dito aqui pelo nosso presbítero Wilson, pelas condições. Muitas das vezes pelo status. Não pela necessidade da igreja. Não pelo serviço à obra de Deus. Veja o que diz aqui. A nossa declaração de fé afirma o termo obreiro, é um gênero, usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. O sonoplasta, aquele que mexe no computador, que está botando os slides, é um obreiro, ele está servindo a obra, ele está servindo a Deus, então ele tem que prestar um serviço. Se ele não faz, ele é um obreiro que tem que se envergonhar, porque ele não está exercendo aquilo a qual ele foi chamado. E hoje, infelizmente, vemos muito isso dentro da igreja, vemos muito isso dentro da nossa comunidade, porque as pessoas, irmãos, têm um cargo, mas não têm a responsabilidade, estão como soldados desertores, que fugiram, abandonaram o campo de batalha, deixaram os seus irmãos desprotegidos. Porque nós sabemos que quando você prepara um exército para a batalha, você faz uma infantaria, você faz cada camada para que eles possam trazer a retaguarda do outro, ou seja, cuidar das costas do outro. Mas se estou aqui junto com o pastor Júnior, presbítero Wilson, e hoje, de última hora, eu disse assim, pastor, não vai dar para mim ir. Ou nem eu avisasse, porque muitas das vezes, hoje as pessoas não têm nem mais o caráter, eu vou dizer assim, um caráter de dizer, olha, eu não vou poder chegar. Hoje muitos não têm isso. Meu irmão, muitas das vezes a gente viaja e não tem coragem de pegar um telefone e ligar para o pastor e dizer, pastor, olha, eu estou viajando, ore por mim. Quando chega, pastor, cheguei. Pastor. Isso é bom, irmãos. Isso dá a você respaldo. Como o pastor Gil falou aqui, você tem que estar debaixo de uma autoridade. Você tem alguém que zela, cuida pela sua alma. E essa é a função do pastor, essa é a função. Então, irmão, nós temos que ter o cuidado como obreiro que não se tem do que se envergonhar. Sou chamado para ser obreiro. Mas eu não frequento culto de doutrina, eu não frequento escola bíblica dominical, eu não participo do culto da minha igreja, eu abandono os trabalhos da minha igreja para atender muitas das vezes o convite A, convite B, ir para canto A, não sei o que. Isso, irmãos, eu tenho o direito, mas eu tenho que estar respaldado, eu estou alistado, eu estou trabalhando, eu não posso ser pego agora de uma forma desprovida. Se eu tenho um serviço, uma obra, um trabalho a exercer, eu tenho que cumprir, porque senão eu vou estar aqui enquadrado nesse tópico 3, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu tenho que estar exercendo a minha função.
a minha atividade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Marcos Antônio. Glória a Deus. Quero mandar a paz do Senhor para a irmã Eliclésia Nascimento, é a filha do presbítero Wilson. Ela diz assim, é dessa forma, presbítero Leomide Barros, ele diz que nós temos que ser dispenseiros fiéis. Amém? Glória. Leandro Mário também participa, a paz do Senhor. Pastor Severino Alves, nosso pastor presidente, ele diz, ser um obreiro aprovado significa fazer conforme as Escrituras nos diz para fazermos. Glória a Deus. Também o pastor presidente ainda diz, se um obreiro aprovado significa proceder em tudo, segundo a palavra de Deus. Quero mandar a paz do Senhor também para Ana Cristina, Edileuza Maria. Ela diz, é mesmo assim, glória a Deus. Amém? A irmã Rosângela Fernandes, Isabel e Elias Monteiro. É a missionária Isabel e o pastor Elias. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém? Evangelista Cláudio Vieira, diácono Janailson Batista também está conosco. Que Deus abençoe a todos vocês. Já estamos chegando ao final de nossa live, mas ainda tem um ponto a ser tratado e eu gostaria de perguntar ao presbítero Wilson Santos. Ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Nós aprendemos agora que um obreiro que não tem que se vergonhar é um obreiro que trabalha. O obreiro que trabalha, ele não tem que se vergonhar, porque ele está exercendo sua função. Aí eu lhe pergunto, presbítero Wilson Santos, o que é ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade? Graças a Deus, né? Está quase chegando ao final. Querido, é muito importante. Manejar é preciso conhecer, não é? Para manejar tem que ler a palavra, não é? Tem que ler livros. Ninguém vai falar aquilo que não conhece. Tem que ler. Que queira ou não, você ou eu, o obreiro ou não, tem que ler. Porque é dono de casa, conhece o machado. O machado, quando está cego, para golpear, para cortar a árvore, uma faca para cortar a carne, faz bucha. Não é? Muitas vezes, se eu não ler, se eu não ler de casa, vou falar o quê? Não tem como, né? Mas veja só, 10 ideias de Eclesiastes. 10 ideias assim, ó. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Mas uma coisa, agir com sabedoria assegura o sucesso. Querido, amole essa ferramenta, conheça a palavra. O que é manejar? Manejar é sujeitar. É sujeitar a ação, mover com a mão. Mover com a mão, não é? É manobrar, é manear, é cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta, não é? Olha só, tem a ver, sabe o quê? Trabalhar com a mão, porque quem não trabalha, quem não quer trabalhar, também não coma. Amém? Deus tem compromisso com quem tem com Ele. Se não ler, não vai fazer nada, não sai nada. Outra coisa, não se pode confiar em si mesmo. Não é? Alguém muitas vezes, por ter conhecimento, é bom, cresça, leia, faça faculdade, teologia. Agora tenha cuidado para não subir para a cabeça. Olha só, não de que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Uma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade de suficiência, ela vem de Deus. Você pode ler, se Deus não abrir a tua mente, te dar sabedoria, entendimento. Agora outra coisa, o caminho é humildade, é reconhecimento que não pode nada, não faz nada, se Deus não abrir a nossa mente. Ele é a fonte, é o fundamento, é a base. Lê a palavra, amém? Se você ler, vai ter conhecimento. Se não ler, vai falar nada, passar vergonha. Tá certo? Amém? Leia, né? Vai fazer um curso, tenha cuidado, examine a palavra. Se alguém está pregando, pega a sua Bíblia, abra e confira. Para não comer qualquer tipo de comida e ficar aí com a barriga doendo, né? Da disenteria. Amém? Bíblia, ela responde à Bíblia. Amém? Lê a palavra. Se não ler,
vai estar reprovado diante de Deus. Glória a Deus no nome de Jesus. Muito obrigado, presbítero Wilson Santos. Manejar bem a palavra da verdade é conhecer, é saber aplicar, né? É saber ensinar a verdade, né? E o autor aqui da lição, ele fez uma observação no final do quarto ponto do terceiro tópico. Ele disse o seguinte: isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. No púlpito não é lugar de desabafo. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus não é para atacar ninguém. Não, para matar da vida. A palavra de Deus é para anunciar o reino de Deus, a vontade de Deus. Amém? Que pena que já estamos chegando no final, né? Que assunto extraordinário. As horas passam voando. Glória a Deus. Quero mandar aqui a paz do Senhor para o nosso pastor presidente, que se encontra a 200 quilômetros aqui da capital do Recife. Está na cidade de São Benedito do Sul. Amém? Realizando a obra do Pai no nome de Jesus. Em breve ele vai estar construindo a mais nova base missionária, né? No sítio Pistola. Ele já iniciou lá, já fez a base, já fez alguma coisa, mas com a graça de Deus, pastor Marcos e presbítero Wilson, né? Com a graça de Deus, com a sua oferta, com o seu dízimo, você que me assiste, você quer abençoar essa obra, você está sendo tocado pelo Espírito Santo para abençoar essa obra, contribua com amor, né? Na descrição do vídeo está a conta da igreja. Nos ajude a levar a palavra de Deus aos lugares longínquos, aqueles lugares que não tem igreja. Lá no sítio Pistola não tem igreja, os irmãos não têm onde cultuar. Nos ajude a abrir uma igreja lá, né? A concluir a igreja que foi iniciada lá no sítio Pistola. Oferte com amor, qualquer oferta, a oferta que o Espírito Santo de Deus colocar no teu coração será muito bem-vinda no nome de Jesus. A conta da igreja está na descrição do vídeo. Amém? Quero aqui agradecer o presbítero Wilson Santos, o pastor Marcos Antônio, e eu gostaria nesse momento também agradecer a todos os internautas que estão sintonizados conosco, que estão conosco através da live do Facebook. Eu quero agora ceder a oportunidade ao pastor Marcos e ao presbítero Wilson para dar sua saudação, finalizando a live de hoje. Tem aí 30 segundos para cada um, no nome de Jesus. Glória a Deus, salve a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Para encerrar, irmãos, eu queria deixar algo, né? O movimento pentecostal no Brasil, ele tem 3 categorias: a clássica, a de cura e o neopentecostal. Nós que somos assembleanos, nós somos clássicos. Nós não temos a doutrina, a fé e os ensinamentos cristocêntrico. Então permaneça com essa base. Esse é o alicerce, é o fundamento, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça, clássico, curas e o neopentecostalismo. Essas são os três bases do pentecostalismo no Brasil. Quero pedir a você, compartilhe. Talvez você diga assim: eu queria evangelizar, mas eu não posso. Eu queria evangelizar, mas eu não consigo. O trabalho não me deixa. A faculdade, a escola. Divulgue. Compartilhe essa live. E você vai estar evangelizando, alcançando vida, compartilhando. Casa
para o pastor Júnior, a minha pessoa, pastor Marcos Antônio e o presbítero Wilson. Amém? Ele está nos acompanhando através da sua live, né? No interior do nosso estado, né? Fazendo a obra de Deus no nome de Jesus. Graça e paz, pastor. Que Deus continue lhe abençoando, lhe ajudando, lhe protegendo, lhe dando sabedoria. Estamos aqui debaixo da graça de Deus, através da bênção de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. É um compromisso em tanto lhe representar aqui, amém? A gente tenta... É um peso. A gente tenta, mas nunca é igual o nosso pastor presidente, né? Nosso pastor presidente, ele é único, é ungido de Deus, é um homem de Deus que Deus colocou em nossas vidas, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu quero agradecer de coração ao pastor Marcos. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, pastor Marcos. Deus abençoe, viu? Ao presbítero Wilson, Deus abençoe. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém? Agora vamos orar. Terminando essa live, segunda-feira estamos de volta com a próxima lição, que será uma lição extraordinária, vivendo o fervor espiritual. Glória a Deus. Será uma bênção no nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Estamos chegando ao final. São 23 horas. A nossa live se encerra agora. Amém? Deus abençoe. Assim oramos. Justo e eterno Pai, Senhor dos céus e da terra. No nome de Jesus. Eu quero, Senhor, te agradecer por essa oportunidade. Eterno Deus, abençoa cada um dos internautas. Eterno Deus, que está sintonizada conosco. Eterno Deus, que a tua bênção, que a tua graça, que o teu amor, que a tua misericórdia, Senhor, permaneça sobre as nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. A bênção, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que nos concede toda a alegria, a harmonia e gozo do Espírito Santo, seja sobre a tua casa, seja sobre o teu lar, no nome de Jesus, e todos digam amém.